Bem-vindos à preparação do estágio trabalhista. Durante essas 2 semanas a gente separou uma lista de aulas especiais para vocês. Boa parte delas é exclusiva do estágio e pela primeira vez a gente vai liberar gratuitamente na preparação do nosso evento. Aqui na tela vai aparecer a lista de aulas com os horários e dias respectivos em que elas serão liberadas. Vocês vão ter acesso a todas essas aulas até o dia 29 de outubro. Inclusive, a gente vai ter encontros ao vivo em que a gente vai ter uma troca direta. Então, não perde. E, óbvio, te inscreve no estágio trabalhista, participa do nosso evento, entra no grupo de WhatsApp, que é lá que a gente vai enviar os materiais de todas essas aulas e vai ter muito mais durante a nossa semana de evento. O evento vai acontecer no dia 30 de outubro, no dia 1 de novembro e 3 de novembro. E nele a gente vai te ajudar a ter uma advocacia lucrativa e estável. A gente vai te entregar um plano de advocacia que te permite ganhar no mínimo R$ 3.000 por processo. Então te inscreve logo, o evento é gratuito e vai acontecer aqui, 100% online. Não perde, porque é o nosso último evento desse ano. Vamos começar pela reclamação trabalhista de fato, né? Deixa eu abrir aqui. Esse é o TRT 86. A gente está aqui também aberto no TRT. Sim. Essa é a página inicial, né? Vocês já tem esse layout acostumado. E aí eu vou entrar aqui com o meu CPF mesmo, que o meu certificado não está aqui. Por aqui mesmo. Tá? Esses layouts, eles mudam às vezes, né? A versão do PJE, ela vai alterando. A gente espera, por exemplo, que daqui a pouco o PJE atualize e a gente una o MP3 por aqui mesmo, né? Não precisa ir lá o PJE Mídias fazer isso. Já que Há um ano atrás esse layout era totalmente diferente. Totalmente diferente. Nossa senhora, muito diferente. É muito diferente mesmo. Tem uma outra hora aqui, deixa eu ver. Eu acho que tem aqui. Ó, eu posso ir para o painel antigo, aqui do lado esquerdo. E aí ele entra nesse... Era essa vertente, né? Eu, por exemplo, gostava mais desse layout. Era bem mais fácil de mexer. Porque tá aqui já o novo processo, né? Eu posso fazer dessa forma. Mas deixa eu ver como é que eu volto agora. Mas se eu quiser dar para esse eu posso? Pode. Posso usar o antigo. É só, aqui ó, eu só cliquei aqui embaixo e foi para o painel antigo. Mas todos eles têm as mesmas funções, tá? Então não é algo a se preocupar. A grande questão é, a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente quer protocolar um processo, então eu vou procurar aonde eu encontro o novo processo. Aqui eu já tenho nesse maisinho, ó, o novo processo. Mas se eu clicar aqui em cima, no menu completo, ó, aparecem várias atividades. E aqui eu tenho embaixo, ó, processo, novo processo. E aqui a gente vai usar bastante esse menu completo hoje. Mas agora a gente vai protocolar um novo. Posso vir por aqui. Esse painel antigo então não existe mais não, né, doutor Lima? Ele não serve para nada mais não. Esse aqui. É porque, como as pessoas já estavam acostumadas, eles deixaram a opção de usar esse layout também lá. Mas assim, ele existe se quiser usar esse painel antigo? Sim, pode? Posso. Tá. Achei que deixou lá só para título de conhecimento. É possível usar ele também. Sim, é possível usar ele também. Eu posso escolher painel antigo, aí ele vai abrir essa aba e eu posso protocolar aqui, novo processo. Também. Não tem problema. Tá? Vai ser o mesmo layout, inclusive. A partir do momento que eu escolho, por exemplo, aqui, novo processo, ou em menu completo aqui, né? Vou peticionar, novo processo. Ele vai para os mesmos... A partir daí fica a mesma coisa. É só questão de layout mesmo. Aí aqui, gente, só escolher onde eu vou ajuizar a demanda, né? Ajuizamento da demanda. Eu vou ajuizar Paragominas. Tá aqui, ó. Paragominas. Classe judicial. Aí eu vou escolher o processo que eu vou entrar. Normalmente o rito ordinário, né? Nossa ação trabalhista clássica. Então a gente vem aqui, escolhe a ação trabalhista, rito ordinário. E aí salva. Aí a gente vai começar a alimentar os dados para que o processo seja protocolado. Então é um ato de protocolo de fato, tá? Se o sistema cair, caiu o sistema. A partir do momento que eu já salvei a primeira informação, já vai ficar salvo. Então se no meio do caminho der um problema, eu não preciso me preocupar porque eu vou poder entrar de novo. Por exemplo, vou voltar lá no meu painel, né?
Aí eu vou aqui em processo, aqui no menu completo. Aí eu vou lá em processo e tem assim, ó, processo não protocolado. Aí eu vou encontrar esse processo que, caiu a luz. Estava aqui no meio do caminho, caiu a luz. Aí eu posso vir aqui no PJE, vou em não protocolado, e aí eu vou encontrar ele aqui, né, no banco de dados. Vai estar aqui o processo pela metade, que está sendo construído. Está carregando agora, mas ele vai ficar salvo. No nosso caso, vamos partir do início, né? Lá, processo, novo processo. Aí eu vou colocar jurisdição Paragominas. Opa. Paragominas. E a classe judicial do processo que eu quero entrar, ação trabalhista, rito ordinário. Eu vou salvar. Salvei, aí eu vou nesse layout aqui, passo a passo, seguindo os passos. Assuntos. O que são os assuntos? Os assuntos, gente, isso aqui não é... Nada daqui é problemático a ponto de tornar o processo extinto, tá? No máximo, eles podem lá mesmo dentro do TRT via alterar algumas informações aqui. Mas o que a gente faz aqui nesse momento? Os assuntos são os pedidos, né? O que a gente está fazendo lá, o que a gente pediu na inicial? A gente pediu o reconhecimento do vínculo. Esses códigos, eles antecipam, porque tu já pode, por exemplo, quando eu vou voltar aqui na tela, quando eu estava lá no TRT, eu cheguei a estagiar lá no período da minha faculdade, eu fiquei no Juspostulande, e eles tinham essa lista. Por exemplo, reconhecimento do vínculo, o código é tal. Dano moral, o código é tal. Então eu poderia simplesmente informar o código e aí já ia aparecer aquilo. Já ia aparecer, por exemplo, aqui. Vamos lá. Eu vou busca mais rápida, né? Só que, assim, a gente não usava. Mesmo tendo a lista, dava um trabalhão ficar decorando. Então eu prefiro escrever reconhecimento. Nem preciso completar tudo. Só reconhecimento. Aí aparece aqui, ó, contrato individual, reconhecimento do vínculo da relação de emprego. Quando aparecer, aí tem o código aqui. Eu vou anotar para salvar? Eu acho trabalhoso. Eu só escrevo mesmo. Apareceu, aí eu vou apertar no maisinho. Nesse maisinho verde. Nesse maisinho aqui. Adicionar assunto ao processo. O que eu fiz? Esse assunto, o primeiro que eu escolho, ele vira o assunto principal. Mas eu não preciso ir por ordem, assim, me preocupar. Depois eu posso trocar o assunto principal. Mas o que eu estou falando? Que a minha inicial trata de reconhecimento de vínculo. Só disso que ela trata? Não. Ela trata, por exemplo, das verbas rescisórias. Não pagaram as verbas rescisórias. Então eu vou colocar aqui verbas rescisórias. Não preciso nem escrever tudo, né? Aí vamos dizer, rescisão do contrato de trabalho, ó, verbas rescisórias. Acrescentei. E se eu colocar errado, Lindman? Eu botei um assunto aqui e não tem na minha inicial aquele assunto. Eu excluo. Tá? Pode acontecer. Porque, por exemplo, eu vou escolher aqui... Já sai. Escolher aqui dano moral. Aí, o que tem aqui? Indenização por dano moral. Percebam aqui que tem números diferentes, né? Exemplo. Responsabilização civil do empregador e dano moral. Não precisa ser tudo isso aqui. Exemplo, eu vou pedir dano moral, então olha só para estar aqui dano moral, posso colocar lá no assunto. Tá? Não precisa estar assim na minha RT. Aí só que vamos dizer que eu escolhi esse de baixo aqui, indenização moral por dano coletivo. Eu fiz esse pedido? Não, mas às vezes como está muito um embaixo do outro aqui, eu escolho. Aí por isso que às vezes se eu escolher a mais, eu excluo aqui do lado esquerdo. Esse dano coletivo não está na minha demanda, então sai. Aí eu deixo só o que eu quero. E assim eu vou fazendo. 477, eu pedi 477, pedi. Então, eu vou acrescentando. Para que serve isso aqui, gente? Isso aqui é para o TRT. É para o TRT ter a informação, por exemplo, todo final de ano, o TRT, ele libera informações, o TST, na verdade, libera informações de quais foram os principais pedidos que houve no ano. O principal pedido... a estatística. Então, para dar as estatísticas, ele coloca a partir desses assuntos aqui. Os principais foram esses. Então, essa informação é uma informação estatística. Mas a gente vai colocando na demanda. Então, aí eu pedi saldo de salário. Eu escrevo saldo de salário. Bora ver só saldo aqui, como ele colocou.
Saldo de salário. Às vezes, olha, eu escrevi saldo de salário e não apareceu. Aí eu reduzo para saldo e aí aparece. Eu vou lá e clico. Dá até as manhas, né, doutor? De tanto fazer. Só vou. Fiscal, que era assim, a gente já sabia de quais saltear, né, doutor? Sim, é isso. E a gente vai descrevendo a partir de tudo que aquilo que eu tiver na demanda, aviso prévio. Aí esse trabalho aqui é mais braçal, ó. Aí apareceu, verba rescisória. Escrever. Vou Na hora escrever. que aparece na discriminação lá, aparece exatamente desse jeito, porque no outro sistema era possível reeditar. Por exemplo, se eu quisesse escrever contrato individual barra reconhecimento de relação de emprego, se eu quisesse descrever isso de uma outra forma, aí tinha como eu ir lá naquele tópico e escrever. Nesse aqui não, vai ficar exatamente desse jeito? Só que o que tu tá falando Aí eu vou mudar só no corpo da minha inicial mesmo, né? Não, no corpo da inicial pode deixar como colocaste. Não precisa alterar lá para ficar igual a esse assunto. Como eu disse, é só uma estatística. O nome em URIs lá da demanda não precisa. E o que tu comentaste agora é que tu bagunçou um pouquinho. Tu tava comentando, tu comentou do juriscalc, não foi? Foi, eu pra mim tinha como editar, escrever alguma coisa Sim. lá, poderia mudar o nome. Pode, mas isso no PJE Calc. Não, como eu disse, isso é no PJE Calc e no juriscalc, que é o momento do cálculo. Aí lá tu vai editar, a gente vai aprender a editar. Mas no PJ. Não, tranquilo, Isso. Aí o PJE não, é só um registro aqui do que é. Percebam que aqui, ó, mudou o principal, né? O principal, na verdade, aqui é o reconhecimento da relação de emprego. Então eu posso colocar ele aqui, ó, clicar para virar como assunto principal. Eu não sei quando mudou, mas em algum momento mudou aqui sem querer. E aí eu deixo o principal, mas assim, o principal. Eu só posso ter um pedido principal, né, Davolino? Eu sempre tenho que grifar o principal? Sim, mas por exemplo, eu esqueci de grifar o principal. Isso é um problema? Não. Como eu disse, nada aqui vai gerar uma extinção. No máximo, quando o processo for protocolado mais à frente, o próprio TRT vai lá e altera a classe, o assunto. Ele fala, Então aqui é mais para fins de estatística, a gente vai incluindo os pedidos. Todos que estiverem na demanda vai ver da RT, vai falando, a RT pediu isso, então eu vou pesquisar aqui. Pediu aquilo, vou pesquisar aquilo. Dano material. Aí eu vou lá, apareceu aqui, aí eu vou lá e incluo. Então eu vou incluir aqui de acordo com aquilo que está na RT. Não precisa ser igual assunto e RT, tá? Depois de alimentado todos os assuntos que tem na demanda, eu vou aqui para outra aba, né? Eu vim em dados iniciais, que eu coloquei aonde vai ser o protocolo, vai ser em Paragominas e no rito ordinário. Depois eu vou aqui nos assuntos, né? Que são os pedidos, já preenchi todos, eu vou para a terceira parte, que é incluir as partes do processo. Né? Dizer, olha, a parte ativa, a autora, nosso cliente é fulano. Então eu vou clicar aqui, adicionar a parte ao processo, eu vou colocar o meu mesmo aqui. Bora ver. Ó, aparece meu nome. Eu coloquei o CPF aqui, vai aparecer meu nome, eu vou confirmar. Tá? Depois que eu fizer isso, gente, nessa parte aqui, o que eu preciso fazer? Inserir o endereço. Só um minuto, doutor. Quando o senhor colocou seu nome, eu já percebi que apareceu seu nome, seu e-mail, todos os dados, porque já está salvo? Sim, porque Não precisa preencher, só coloca seu nome, por exemplo. O advogado vai preencher, coloca o primeiro nome, já está salvo. É porque... Todos os dados dele. Eu vou fazer de novo. Quando você colocou parte aqui, eu vou colocar o meu nome. Eu vi que você colocou seu nome, já apareceu seu nome completo, tudo, né? Na verdade, eu não coloquei, eu coloquei o CPF. Você colocou seu CPF e puxou todos aqueles dados. Isso. Então eu coloquei aqui o CPF. E agora eu tô com a receita já. O Walter está até falando que esses dados ficam todos na receita, né? A receita que traz esses dados. Isso. Então eu coloquei o CPF aqui. Como se ele fosse a parte. Isso. Você está colocando como se ele fosse o advogado. Não, é justamente isso. Assim, tantas partes, qualquer parte do cadastro aqui, quando eu coloco o CPF, eu percebi, doutor Marina, que tem todos os dados dessa pessoa, como se tivesse salvo todas as informações pelo CPF, ou seja, não precisou digitar e-mail da pessoa, nem completo, nada.
Mas o meu tem um e-mail porque, como eu advogo, eu tenho cadastro em todos os PJEs, né? Aí ele já tem. Mas aí normalmente a parte não vai ter o e-mail. Mas nessa primeira etapa, o que importa mesmo é o que é importante nessa parte de qualificação é o CPF. Sem o CPF você nem consegue incluir, é muito difícil. Na verdade tem aqui, mas difícil. O CPF, difícil não, é fácil, mas a parte vai ter o CPF dela, né? Pelo amor de Deus. Então a gente vai colocar aqui o CPF e é porque na parte contrária tem a possibilidade de a gente não ter o CPF da pessoa, né? Mas aí não tem problema. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aí eu coloquei o CPF, pesquisei, apareceu aqui o nome e eu confirmei. O segundo ponto mais importante é o endereço. É tu informar o endereço da pessoa. Então, eu não preciso ficar preocupado com nome do genitor, estado civil, todas essas outras informações, não precisa. Por quê? Porque tem a reclamação, né? Vocês vão colocar a reclamação no processo, a procuração. Então, tudo isso já... documento de identificação. Então, tudo isso já está no processo. Então, eu não preciso, aqui nesse momento, colocar tudo, né? Então, já coloquei o CPF e identifiquei a pessoa, agora eu só vou colocar o endereço, tá? Aí o meu já tem aqui qualificado vários, né? Nem sei por que tanto endereço assim. Aí eu deixo, o endereço atual é esse aqui mesmo, já está até marcado, mas aqui, esses outros desconheço totalmente. Aí esse é o agora. Aí deixei marcado, tá? Aí eu vou e salvo. Depois disso, vou inserir documentos? Não, porque quando eu for inserir a RT vai estar o documento lá. Então eu só coloquei o endereço aqui, tá marcadinho. Mas se não tivesse, eu ia acrescentar aqui, ó, adicionar endereço. Normalmente normalmente isso. A gente estava aqui na identificação, né? Eu coloquei o CPF e selecionei. Aí eu vim aqui em endereços e vou clicar aqui, ó, adicionar endereço. Aí eu vou colocar o CEP da pessoa, do nosso cliente. Tá o meu aqui. Coloquei. Quando eu colocar o CEP, ele já preenche quase tudo. Aí eu só preciso completar com o número, o apartamento, essas coisas. Esses que tem o asterisco, não são todos dados obrigatórios, né? Isso. Aí depois que eu colocar o endereço, eu salvo. Pronto. Aí é só selecionar. Tá? Aí essa é a parte da qualificação que precisa. Aí eu vou inserir agora, inserir parte no processo. Só. Então o que a gente fez foi colocar o CPF e o endereço. E aí eu vou inserir. Que é o necessário para que possa intimar, né, a parte. Caso necessário. A parte autora nem tanto, porque vai tudo para o advogado. Mas são esses dois procedimentos necessários. Então tá aqui. Aí percebam que já vem aqui, ó. No caso de vocês, eu estou como reclamante e estou como advogado. Como eu estou no meu token, ele já vai automático me inserir no processo. Entendeu? Então eu só precisei dizer a parte autora. Para o caso de vocês, o que vai ter um pouco mais de trabalho? Vai ter que indicar, adicionar procurador. Por exemplo, no escritório. Não sou eu que faço os peticionamentos, então meu token nem tá todos aqui, eu acho. Aí o que acontece? A pessoa que vai protocolar, ela colocou o autor e ela vai precisar colocar os demais advogados. Porque senão vai entrar o processo só o autor e esse advogado. Aí vocês vão ter um problema para obter informação, para outro advogado acessar, protocolar, vai ter uma dor de cabeça. Então é nesse momento aqui que a gente insere todos os colegas, né? Exato, todo mundo está na procuração. Aí eu vou colocar aqui, adicionar procurador, e aí eu vou colocar advogado e informar de novo, só que precisa do CPF, então é sempre o CPF do advogado. Quer ver? Aí eu vou colocar aqui a pesquisa. Confirmar. É porque eu já estou lá, mas aí eu vou colocar como parte vinculada. E aí, de novo, coloca o CPF, aí eu vou vincular ao autor e endereço, e colocar o endereço da pessoa, do advogado. E aí salva.
Só que depois que vocês fizerem... Epa! Aí eu já está vinculado ao polo ativo. Olha, não perde, né? Fica tudo salvo, coisa boa. Exato. E aí eu vou só vinculando os demais colegas. Só que depois que tu faz o primeiro vínculo, né? O que acontece? Já vai ficar salvo lá o endereço. Então é só colocar o CPF, confirmar o endereço e salvar. E aí vai colocando os advogados todos aqui. Aí eu venho para a parte do polo passivo. Adicionar contra quem a gente vai acionar essa demanda, né? É o mesmo procedimento. Aí aqui é um pouco mais complexo, por quê? Eu estou entrando contra uma pessoa física, é um caso de doméstico, né? E aí a gente vai entrar contra uma pessoa física, coloca o CPF. Só que nem sempre a pessoa tem o CPF do seu empregador. Quando ela não tem, aí a gente só vai colocar aqui, ó, não possui CPF. E aí vai dizer se tem outro documento ou não, tá? Não tem. Então, bora ver. Se tem outro documento dele? Não. Deixa eu... Não possui outro documento que identifique. Eu tirei aqui, ó. Quando eu coloquei não possui CPF, ele perguntou se tinha outro documento. Aí eu falo, não tem documento. Então eu tiro aqui se possui outro documento e vou informar o nome da pessoa que eu sei, a alcunha dela. Olha, eu trabalhava para a dona Regina. E aí eu vou confirmar. Depois de informar para quem eu trabalhava, eu vou ter que colocar o endereço da pessoa, né? Para ela ser intimada para participar do processo. Então, mais uma vez mostrando que a relevância aqui mesmo é tu identificar quem é a pessoa e onde ela mora para poder o oficial ou a carta chegar até ela. É isso que importa. E aí, mas obviamente, quanto mais documentos tiver, melhor. Vou voltar aqui para as partes. Vou adicionar o endereço da dona Socorro, botar o mesmo daqui de casa, né? Então, foi aqui, salvar. Dona Regina, perdão. Então, coloquei aqui Dona Regina, salvei, inseri. Dona Regina veio parte aqui do processo, ó. Ficou como parte. Acabou. Se for mais de um empregador, aí eu vou botar mais gente ao processo. É a Dona Regina e o marido dela. Também não sei o documento do marido dela, eu vou lá e informo. Nessa parte aqui, doutor Lívia, não precisa identificar, por exemplo, às vezes tem uma primeira reclamada, tem uma subsidiária, não precisa especificar quem é a primeira e as prestadoras na segunda, terceira reclamada, a sequência delas não, né? Não, isso fica lá na especifica só na reclamação, né? Isso. Aí, normalmente, o que a gente vai ter? Vai ser pessoa jurídica de direito privado. Então, eu vou informar o CNPJ. Mas eu não sei o CNPJ, eu só sei a razão social. Faz o mesmo procedimento. Não possui CNPJ e não possui outro documento. Aí informa a razão social, que está lá na frente, né? Vamos dizer que não sei a razão social. E aí, mas em regra a gente tem o CNPJ, né? Que a pessoa sempre tem um documento, um contra-cheque, alguma coisa que tem ali o CNPJ, ou então faz a pesquisa no Google e aparece, né? A rede CNPJ. Então, eu vou colocar aqui o CNPJ. Depois que eu colocar o CNPJ, eu não tenho nenhum de cabeça aqui. Então eu vou colocar 100, tá? Mais barato. Mas não vou ser tendencioso. Empresa XY. Pronto. Botei a empresa aqui, confirmei e vou colocar o endereço. Coloquei o endereço, vou salvar. Deixa eu botar de novo. Tá? E inserir. Então, sempre a identificação que a gente tiver e endereço. E vai colocando todo mundo. Tem aqui a ordem, ó. Pode mudar se quiser, né? Perguntaste sobre a ordem? Eu posso colocar. Aqui você entende isso, que é a primeira, a segunda reclamada? Mas... A ordem é só sequencial mesmo, né? Porque como eu te falei, isso aqui eu posso errar, mas o que vai interessar é lá na reclamação. Como vai estar a qualificação e o que eu vou estar pedindo. Por exemplo, aqui não dá para dizer se é subsidiária, solidária. Então, por isso que o importante mesmo... Essa ordem pode ser até inversa, né? Por exemplo, coloca aqui, dá só um exemplo, coloca tripolo, né? E aí embaixo coloca a Vale. Coloca a Vale da subsidiária e coloca a tripolo embaixo. Sim. Né?
Sim. Já Eles vão. colocando antes ou depois, não vai mudar nada, né? Isso. O importante é elas participarem, né? O nosso objetivo. Chamar elas ao processo. Então, só tem que estar o endereço certinho para elas serem chamadas. Até porque, às vezes, pode acontecer o seguinte. Coloquei o endereço aqui. Não deu certo. Então eu vou pedir um oficial de justiça. Ela se mudou. Aí eu vou mudar o endereço. Então, percebam que isso aqui não influencia no sucesso ou não do processo. Então, porque no meio do caminho a gente vai falar, olha, a carta voltou, eles se mudaram. Aí tu vai buscar o novo endereço e informar para o juízo. Mas quando tu for informar, não vai dar para vir aqui alterar. Entendeu? Tu só vai informar o endereço e ele vai fazer a carta de lá. Tá? E se for ordinário, se for Sim. Se for sumaríssimo, aí a estratégia que eu sempre elenco para vocês. Se por acaso, porque o sumaríssimo exige o endereço, como tu falaste, né? Então, eu só posso alterar endereço se for sumaríssimo. Já aconteceu comigo, e o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não tenho um novo endereço, eu preciso que vá o oficial, e no sumaríssimo também não tem oficial, então eu quero que você converta o procedimento para ordinário e intime por oficial. Aí o juiz... Então, faz isso logo na inicial, né, doutor? Para saber da dificuldade da notificação, É, já pede a conversão comigo na prova inicial, né? sim, já pede. Já fiz isso É, algumas vezes também. exatamente. Mas se a gente achar que vai ser intimado e deu erro no meio do caminho, pode impugnar. O juiz pode encrespar com a gente e fazer o seguinte, extinguir sem resolução de mérito. Processo, né? Tem juiz que não quer converter, É. Aí se ele extinguir, aí tu protocola no ordinário. Não vale a pena recorrer por isso. Porque realmente tu vai protocolar um novo processo. A gente só recorre extinção quando a gente não pode alterar a informação. Porque aí ele vai dizer que já julgou aquilo daquela forma como estava. Então, a gente precisa... Não, mas nesse caso não precisaria recorrer. Só pedir a conversão. Que é uma faculdade, né? Mas é isso. Então, aqui a gente está no ordinário mesmo, não tem problema não. Características. Depois de colocar todas as partes, né, e os advogados e todo mundo, a gente vai para as características, para esse quarto tópico. Aí daqui é segredo de justiça? Não. Tem justiça gratuita no pedido? Tem. Então, selecionei justiça gratuita. Tem tutela? Tem. Se eu não fizer isso aqui, o processo não vai ser protocolado com informação de tutela. Aí eu vou ter que ligar para lá, para falar, olha, tinha tutela e eu não foi no botãozinho, eu esqueci o botão. Então, se eu clicar aqui, eles já vão ser intimados que existe uma tutela no processo, quando eles forem receber. Se eu deixar sem, pode ser que passe batido a informação. Tá? Então, Igual esse juiz 100% digital, né? Teve uma vez fazendo audiência que falou assim, por que vocês não optaram pelo juiz 100% digital? Não vou ver as testemunhas agora também para o videoconferência. E a gente sempre opta, acho que é um esquecimento mesmo de quem fez a inicial, de fazer essa opção. Nesse caso, precisava, porque cada testemunha morava num estado diferente. sim. E quando faz essa opção, o juiz não fica querendo fazer as audiências ouvindo por videoconferência, sabe? Sim. Não, a gente sempre coloca, né? Se eu pudesse, seria sempre tudo 100%. Raramente eu ia presencial. Só fui presencial poucas vezes quando eu tive problema. Por exemplo, nosso cliente tinha um problema auditivo. Aí a voz aqui no computador, a juíza poderia achar que ele não queria responder, que ele estava fazendo de má fé. Então a gente foi presencial. Mas era específica. No geral, sempre 100% digital, né? Uma economia e um conforto maior até para as partes. Mas existem juízes que ultimamente estão brigando para o retorno quase que do presencial. Então, é algo... Tem audiências, assim, eu fiz umas duas, que realmente há necessidade desse contato, né, doutor Lino? Assim, a instrução bem complexa e tudo mais, para ouvir melhor as testemunhas. Se não tiver nenhuma objeção entre as partes, né, um ou outro caso, acho que pode acontecer de forma presencial. O presencial, como tu falaste, a complexidade normalmente que a gente tem é de operacionalizar. Por quê? Porque tem juízes que exigem cada um em um computador, cada um em uma tela de celular. E se a gente vai usar 3 testemunhas e ele quer que isole todo mundo dentro do escritório, isso fica difícil de ser feito. Sendo que a gente poderia isolar todo mundo e trazer no momento adequado. Mas por esse receio de má fé, às vezes eles
E para evitar esse conflito, às vezes a gente pede presencial quando a organização está inviável. Não só por uma audiência, porque às vezes são várias testemunhas, eu vou colocar aqui no escritório separado, usando cada um computador. Só que se naquele dia eu tiver 2, 3 audiências, vai ser completamente complicado eu colocar 15 pessoas dentro do escritório. Aí nesses dias a gente vai ao TRT, entendeu? Mais ou menos isso, como a gente calcula. Pois é. Porque o juiz queria cada um lugar, o preso em uma, a Sim. no outro, aí você, doutora, eu vou suspender aqui, viu, doutora Sara? Você tem 20 minutos para trazer suas testemunhas aqui no prédio. Mas por fim desse processo teve uma composição. E ele, ainda bem que os escritórios aqui em Parauapé é bem próximo. Sim. Depois de 5 minutos a gente está lá. É isso. Mas eu acho bem complexo isso, sabe? É só um juiz aqui. Das 4 vagas do Bolívia, só temos um que exige isso. Sim. Os outros são mais tranquilos. Sim. Eu acho que quando a gente tiver 3, 4 audiências, essa estratégia que você falou aí é melhor. Pegar essa audiência com ele e ser presencial e deixar as outras por videoconferência. Sim. Pegar um colega para fazer essa presencial e fazer as outras por videoconferência. Ou leva todas presencial lá mesmo. Porque, enfim, é um dia, não é tão. Vai ser uma raridade, né? Já vai. Enfim. Aí depois das características aqui, o que precisa? Além da gratuidade, pedido de justiça. Peraí que eu fiz alguma besteira. Porque a tela estava lá em cima. Deixa eu ver se tá. Geralmente a gente usa mais o segredo de justiça quando a gente está peticionando uma contestação. Né? Sim, isso. Mas a contestação. Tem que colocar tudo em segredo de justiça. Né? Isso, mas ela vai por outro. Só que ela não protocola dessa forma, ela é diferente. A gente vai. Agora tem alguns pedidos também de reclamação trabalhista que às vezes é uma questão de dano moral, uma coisa que o cliente não quer que seja. Sim, exposto. Isso, né? Aí pode pedir, exatamente. O valor da causa, vou colocar aqui 70 mil. Só para. Pronto. Então, coloquei a justiça gratuita, tutela, juízo digital e o valor da causa. Depois disso eu salvo. Cadê? Nem mais. Ah, não. Aqui não precisa salvar, tá? Eu só pulo para outra etapa. E aqui ele vai perguntar se tem prioridade no processo. É assédio moral, é violência no trabalho, sou idosa, acidente de trabalho. Não tem prioridade. Então tudo bem, deixa como está, a gente pula para a próxima etapa. Se tiver, adiciona, igual a gente adicionou o assunto. Mas se não tiver, eu coloco aqui, anexar petições e documentos. Aí essa é a última parte trabalhosa também. Por quê? A gente vai colocar aqui, primeiramente, a inicial. Vou selecionar aqui o arquivo. Tá aqui, ó. Aí, primeiramente, eu vou colocar a reclamação trabalhista. Adicionei ela. Quando eu adicionar a reclamação trabalhista, eu vou salvar. E quando eu salvar, aqui do lado vai aparecer a possibilidade de incluir anexos. Aqui do lado, eu salvei e apareceu esse anexo. Aí eu vou clicar aqui e vou selecionar os arquivos. Normalmente, procuração primeiro, né? E aí depois eu vou anexando. Eu vi que todos os arquivos e documentos eu já tinha feito a conversão, né? Isso, já está tudo em PDF. Aí eu vou lá, já transforma tudo em PDF. Posso escolher tudo de uma vez também, tá? Não preciso fazer um por um. Posso escolher vários. Pode clicar em tudo e... Isso. Aí eu só vou tirar o que já está lá. E o relatório de cálculo, tá? Tem que estar o cálculo aqui. Normalmente, o que eu faço? Eu deixo por primeiro, né? Procuração, documento, carteira e o cálculo. Aí aqui eu posso mover igual o assunto a gente podia mover, eu posso mover lá para cima, ó. Pegar isso aqui e subir. Falar, eu quero que esse documento fique por primeiro, eu vou subindo ele aqui. Na Justiça Civil, por exemplo, eles têm a possibilidade de tu mover esses documentos com número. Tu já coloca, eu quero que seja primeiro, aí coloca o número 1.
Eu quero que ele seja o segundo, aí bota número 2. Aqui não, tem que ficar subindo e descendo. São pequenas diferenciaçõezinhas, mas todas vão para o mesmo sentido. Depois que eu juntar tudo, aí eu salvo. Opa, perdão. Depois que eu juntar tudo, eu tenho que identificar, né, o que é aquele documento. Exemplo, coloquei a procuração aqui, está aqui o nome do PDF. Aí no tipo de documento eu vou colocar procuração. Isso que eu ia te perguntar agora. Planilha de cálculo. Lembrava de algo nesse sentido na hora de protocolar. Aí o cálculo, vocês vão se habituar com os nomes. Aí vai estar a planilha de cálculo. Aqui é o relatório de cálculo. Não é sigiloso não. Posso dar sigilo a algum documento também, mas nesses casos não. Aqui, aí na planilha de cálculo, ele pede aqui que tu coloque credor, devedor e junte um arquivo diferente. Não precisa, isso não. Então a opção de sigilo em cada item que você vai escrever, né? Legal isso. A gente tem que escolher todos, inclusive, quando for contestação. Aí aqui, arquivo do PJC é um arquivo que acompanha o relatório de cálculo. É porque o que acontece? Vou voltar até aqui para a tela para falar para vocês. A planilha de cálculo, ela vai em PDF. E ela é a mais importante, que tu olha a planilha. Só que o sistema de cálculo do trabalho, ele também é capaz de gerar um segundo documento. Esse segundo documento é um formato PJC. Vamos dizer que é um PDF diferente. E ele é próprio para o sistema do PJE Cálculo. Porque, por exemplo, quando vocês faziam cálculo no Juriscalc, se tu quisesse que a outra pessoa fizesse aquele mesmo cálculo que estava fazendo lá no computador dela, ela ia ter que começar do zero. Ela ia pegar as suas informações e ia fazer do zero. No sistema do PJE Cálculo, eu tenho a possibilidade de enviar o arquivo para alguém e essa pessoa continua o cálculo da onde eu parei. Então, ou então ela pega o cálculo completo, eu quero alterar um ponto. Em vez de ela fazer todo o cálculo, ela vai lá e pega o teu cálculo e modifica só um ponto. Então esse... Por exemplo, tem uma ação protocolada, só que aí na hora de instruir o cliente eu percebi que faltou um tom naquele cálculo. Tem como então pegar aquele cálculo, já foi estudado e tal, e aproveitá-lo, serindo, por exemplo, mais um item, por exemplo, intrajornada, seria mais um item nesse cálculo? Tá, nesse caso não. Porque o exemplo que tu me deu, tu ia inserir algo... Assim ia dar entrada, né? Não. Seria protocolar. É porque o exemplo que tu me deu, quando o processo já está lá. E eu não posso inserir sem intimar a outra parte. Seria... Não, se por exemplo, já aconteceu um caso, não houve proposta de acordo e houve desistência daquele processo. Eu vou novamente pegar a inicial, vou alterar o pedido e tal, vou ter que reajuizar novamente, né? Embora seja um processo prévio. Então, aí nesse caso, esse cálculo estava pronto, tem como eu aproveitar? Depois só acrescentar e atualizar? Depois de feito todo o procedimento, né? Prazo para emendar ou desistir da relação e entrar de novo. Consegue. Tem como eu aproveitar esse cálculo? Sim, consegue. Tanto no sistema, quanto enviando esse documento para outra pessoa e ela pode fazer em outro computador. A gente vai aprender quando a gente for ver a aula de PJE Cálculo, vocês vão aprender. Mas aí não precisa estar anexado aqui ao PJE. Por que ele tem aqui no PJE? Porque o que raciocinaram? Se lá na frente, na fase de execução, o juiz condenou a demanda e falou assim, olha, essa demanda é 100%, vou condenar 100%. Vai precisar apenas atualizar o cálculo, né? O contador do juiz, em vez de ele fazer tudo do zero, ele poderia baixar esse sistema, essa planilha e só atualizar, entendeu? Então isso ia fazer com que ele tivesse menos trabalho e também ajudar a colaborar nesse sentido. Só que às vezes o próprio sistema, quando a gente vai juntar o PJC, ele não aceita, ele está com problema. Ou então aí nem todos os juízes pedem esse documento. Por quê? Porque o processo pode acabar em autocomposição. Se acabou em autocomposição, eu não preciso desse PJC. Então são esses sentidos que tem o PJC, mas não quero que vocês batam cabeça com ele agora, porque ele não é também uma causa de extinção. Então, juntou a planilha de cálculo, é suficiente para as partes analisarem o cálculo se está certo ou está errado. Então, o importante aqui mesmo é a planilha, tá? O PDF dela. Depois, a gente vai continuar. CNH, então é documento
documento de identificação da pessoa. Aí assim eu vou colocando CTPS, aí tem aqui carteira de trabalho, previdência social, tem a paradigma, que seria para casos de equiparação, mas no nosso caso é a carteira dele mesmo, então eu coloco aqui CTPS, tá? Abaixo, vamos dizer, documento probatório. Cadê? Eu posso colocar como documento diverso. Por quê? Porque documento probatório pode ser tudo, né, gente? Pode ser uma foto, pode ser uma mensagem, pode ser um contrato. Documento probatório ele abrange muita coisa. Então, normalmente, quando é para fazer prova, eu escrevo o que é o documento probatório, sei lá, conversa entre as partes. Já está no PDF. E aqui eu coloco o documento diverso. Então, na maioria das vezes, eu coloco o documento diverso para tudo aquilo que não tem. Porque o que acontece? Quando eu clico aqui, várias questões já tem aqui, ó. Atestado médico, aviso prévio, carteira de trabalho, mas nem tudo tem aqui, né? Contra-cheque, eu já estou no contra-cheque, aí eu vou lá e tem aqui contra-cheque. Mas prova, como varia, não tem tudo aqui, então eu vou lá e coloco documento diverso. O PDF vai estar escrito o que é. É uma conversa. Então, documento probatório, normalmente eu coloco documento diverso. Quando eu colocar tudo, eu vou excluir os demais aqui para não estender. Excluir esse, não queria. Excluir os que eu coloquei em excesso ou que eu não quero. Aí. Pronto. Coloquei todos, aí eu vou salvar. Aí ele vai dar o checkzinho aqui, de que ele anexou todos. Depois que eu salvar, eu não perco mais isso. Ele fica aqui. Aí eu salvo tudo, já salvei tudo. E aqui eu vou para informações da Justiça do Trabalho para protocolar. Então eu vou colocar aqui Estado Pará, município Paragominas. Tudo isso aqui, como eu disse para vocês, é para estatística e atividade econômica. Nem sempre tem atividade econômica. Atividade econômica é a atividade econômica da empresa. O que ela faz? Eu estou indo contra a Eletronorte, indo contra nem essa é a Equatorial. Então eu vou aqui e coloco a atividade dela, né? Só que nem todas estão aqui. Telecomunicações, jornalismo. Trabalhava lá no jornal. Então eu vou colocando aqui educação. Educação, professor, porque era uma empresa de escola. Então eu vou colocando aqui. Mas nem todas têm. Quando não tem, eu só escolho atividade não classificada na tabela, ou então não identificada. A atividade econômica da empresa não está aqui nesse rol. Entendeu? Aí depois disso, é só clicar em protocolar. Quando eu clicar em protocolar aqui, ele vai gerar um número do processo. Eu vou cancelar, porque senão eu vou protocolar um processo fake. Aí para explicar, vai ser complicado. Até explicar cada curso, né? E aí vai ficar salvo aqui, ó. Como eu não protocolei, ficou salvo aqui, ó, nos não protocolados. Esses processos aqui nem sei de quando são, porque faz tempo que eu não. Aí excluo aqui. E aí estaria protocolado o RT. Nesse momento ia gerar, né? Ia gerar tanto o número do processo quanto a data de audiência. Só que às vezes não gera data de audiência automaticamente. Tá? Aí tem que esperar um pouco, vão intimar vocês sobre a data de audiência. Mas na maioria dos casos, eles já dão a data de audiência. Quando não dão... Marca de imediato, né? Não sei como... É porque o que acontece? Aqui a pauta de audiência é organizada por um determinado funcionário, mas algumas pessoas aqui, alguns juízes, por exemplo, aqui, eu não sei se tem aí em Paragominas aquele setor de acordo, só para acordo, conciliação. Tem isso? Parauapebas. É porque você está confundindo com Paragominas? Você está achando que é Paragominas? Eu achei que morava em Paragominas. Eu achei que morava em Parauapebas. É verdade, né? Por isso que eu pensei que você escolheu Paragominas. Eu me confundi. Desculpa. Não, tranquilo. Aqui em Parauapebas tem o que você perguntou? O setor de conciliação. Tem. Sim, o Sejusc. Uma juíza responsável pelo Sejusc, Sim. setor de conciliação. Só que o Sejusc, aqui em Belém, por exemplo, os juízes eles não são obrigados a aderir ao Sejusc. Então
tem juiz que não usa ser justo. Como é particular a pauta para cada vara, aí por isso que não marca automático, que aí depois o funcionário vai lá, o servidor vai lá e a audiência Então, tal. peraí, tem juízes que optam pelo ser justo primeiro e outros não. A maioria usa o ser justo. A maioria, são poucos que não usam. O ser justo que deve funcionar bem, né? Muito, é um mês. Por isso que a gente gosta dele, porque a audiência automática, o ser justo que um mês tá tendo audiência. E aí quando... Pensou, né, doutora Maria, todos os processos passarem por ali, Um mês. né, ter uma pessoa capacitada para tentar fazer uma composição. E a maioria encerra. Eu acho que o Parapetas podia pensar nisso, sabe? Tem juiz que não tem paciência aqui no Bolívia, mas menos de 2 segundos ele já quer excluir. Tem acordo, tem, não tem, pronto, quer nem saber. Sim, aqui a gente às vezes é até estressante, tá? Tem os prós, que é um mês, mas tem os contras, que é você chegar lá e não ter uma proposta válida e a pessoa fica insistindo por algum tempo ali, uma meia hora, 1 hora. O Sejus que demora mais que uma instrução, normalmente aqui. A resistência é grande, então. Então aí tem esses contras. Mas tem gente que é mais razoável, porque são muitas, já são... A gente está falando de 23 varas, então... 23 não, 19, né, aqui. Agora, é engraçado, a gente fala assim, 19 varas, em São Paulo tem 300 varas, que é um negócio doido. E aí, aqui, eu tô falando que em São Paulo, a gente protocolou, aí caiu lá o processo. Vara 127. Tem 2 TRTs lá, né? Será que depois dessa reforma, como é que ficou, gente, isso tudo, né? A mesma coisa. Tantas varas. Mas a gente tem essa questão da conciliação. Aí a marcação imediata normalmente é para quem já está com a pauta definida ali de forma automática. Mas se tem um servidor que faz isso, não fica automático ali. Mas em 1 semana eles dão a data, né? Então seria esse o protocolo, tá? Da RT.